Bem-vindo à Academia. Nesta sessão divertida e didática das aulas de treinamento de nossos guias, vão aprender muito. Tomem nota, é muito interessante. Bom, vamos começar. O que nós vamos falar hoje de Alemanha é um roteiro de 8 dias. E eu estava aqui lembrando, justamente, a primeira vez que eu vim à Alemanha foi em 1991, há quase 30 anos atrás, logo depois da queda do Muro de Berlim. Eu me lembro que eu ainda fiquei impactado, porque havia muitas partes do muro, até mais do que existe hoje, e eles vendiam esses pedacinhos do muro. E eu acho que a Alemanha, olha, nós estamos vendo já um mapinha aí de todo o roteiro que nós vamos fazer, né? Então, nós vamos começar em Berlim, por sinal, a gente tem grandes possibilidades de conexão. Nós vamos descer em direção ao sul, passando por Dresden, Bamberg, Nuremberg. Vamos visitar também o campo de concentração de Dachau. Vamos a Munique, capital da Bavária. Depois vamos a Füssen, onde tem esse castelo lindo que está aqui atrás da gente. Depois a gente sobe em direção a Rotemburgo, aquela cidadezinha que parece um conto de fadas. Frankfurt, que é a capital financeira. Düsseldorf, e vamos com muito mais outras cidadezinhas aí pelo meio. Subimos em direção a Hannover, Goslar, que é outro presépio de cidade, e com a possibilidade de retornar a Berlim. Depois também a gente vai falar das conexões, que existem muitas conexões possíveis aí. Para vocês que estão aí no Brasil, vocês vão acompanhar pela página 509 esse circuito de 8 dias. Então, vamos lá. Nosso circuito começa justamente na capital, na cidade de Berlim, que fica bem lá na região norte, essa cidade que tem tanta história. Eu queria só fazer um resumo muito breve dessa história desse país tão incrível, porque eu acho que a Alemanha serve de exemplo para qualquer outro país. Esse país que, na época em que os romanos estavam desbravando aqui a Europa, já estavam lá as tribos germânicas, né, a tribo que realmente dá nome, né, ao idioma que eles falam. Eles mais tarde vão se tornar numa nação católica e depois vão passar por uma reforma protestante, né, uma reforma que vai mudar o conceito deles. Eu acho que aí o povo alemão já começa a mostrar a fibra que eles têm em brigar por um espaço melhor. Mas eles também vão sucumbir, né, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Claro que eu estou fazendo um resumo a jato pela história deles, mas o que eu queria dizer é que eles foram grandes em várias épocas da história. Né? Eles foram o Império da Prússia, né? E depois acabaram nas mãos do Adolf Hitler, que acabou marcando a história a ferro e fogo. Esse país que foi totalmente bombardeado na Segunda Guerra Mundial, as principais grandes cidades, nós vamos ter oportunidade de ver isso, mas que reconstruíram. Então, ali, olha, por exemplo, nessa foto, vocês estão vendo o Memorial do Holocausto, que fica na cidade de Berlim. Então, nossos turistas vão chegar na cidade de Berlim, no dia seguinte nós temos um city tour bem completo. A cidade é muito grande. A cidade de Berlim tem em torno de 3 milhões de habitantes e é uma cidade que tem tudo em duplicidade. Como ela ficou dividida com um muro, né, na época que termina a Segunda Guerra Mundial, então aquelas tropas aliadas vão dividir totalmente o país para administrá-lo por um tempo, e dessa forma Berlim vai criar 2 zoológicos, 2 óperas, 2 tudo. Então a cidade hoje em dia é um local que oferece grandes galerias de arte, é uma cidade que tem muita opção, tem até as galerias Lafayette, porque a França também foi um desses países, né? Então, assim, é um local onde o turista se sente impactado. Né? Vamos seguir um pouquinho adiante com as fotos. Temos mais fotos de Berlim aí. Olha lá, vocês têm aí o Sony Center, essa foto que vocês veem aí, é a cúpula do Sony Center, que é também um local bem interessante. Vocês têm na outra foto mais acima um pouco a divisão, né, do que foi essa divisão da cidade de Berlim, passando por Potsdamplatz, que é Potsdamplatz é um dos pontos principais da cidade, e vocês têm ali a queda, uma foto, né, em preto e branco da época em que finalmente vão botar abaixo esse muro de Berlim. Existia o lado ocidental, o lado oriental. Eu me lembro que quando eu visitei, as pessoas do lado oriental ainda eram mais fechadas, mais tristes, né? Então isso foi realmente reunificar essa Alemanha, foi uma tarefa que demorou muito tempo.
mas que os alemães souberam fazer de uma forma brilhante. Segue um pouquinho adiante, que eu acho que nós temos mais fotos interessantes de Berlim. Bom, Wurst, a salsicha que não pode faltar e que nós vamos comer em todos os lugares na Alemanha. Os alemães, quando viajam aqui pela Europa, eles sempre vão assando ali as suas salsichas. Aí vocês têm uma foto desta torre de televisão que também se pode visitar, e a outra torre vermelha é da prefeitura de Berlim. Então esse é um dos pontos por onde nós passamos durante o nosso City Tour também. A cidade de Berlim é muito extensa, muito verde, né, com muitos bosques. Uma cidade que na época do Natal fica incrível, incrível. Bom, nós fazemos esse City Tour e no dia seguinte nós começamos então a descer, vamos mais em direção ao sul, e a nossa primeira cidade a ser visitada é a cidade de Dresden. Dresden que também foi bombardeada, né? As grandes cidades, as cidades que tinham importância estratégica, sofreram com um bombardeio em 1945. Essa cidade, que fica ali às margens do rio Elba, isso que vocês estão vendo aí, também conhecida como a Pérola do Elba. Aí foi uma cidade imperial. Os alemães tiveram o cuidado de reconstruir os principais monumentos. Então, quando você chega na cidade de Dresden, nosso ônibus para junto da ópera, bem no centro, bem aí ao lado desses edifícios que vocês estão vendo, às margens do rio Elba, e a gente dá um passeio, então, por essa cidade. Vocês vão ver que aí existe um muro contando a vida dos reis, né? A trajetória dos reis também. Eu acho que até nós temos essa foto aí, se eu não me engano, Cleiton, da cidade de Dresden. Olha aí, não, anterior. Isso. Esse é o que sobrou de um dos palácios, né? Então, assim, eles preservaram, mesmo parte da história deles, reconstruíram e reconstruíram uma cidade também nova. Então, a Alemanha tem uma característica interessante, que é essa mistura da modernidade atual, que eles foram forçados a criar, né? Que a gente não vê quase em outros países da Europa, a arquitetura moderna, mas também preservaram parte da história, que é isso que vocês estão vendo aí. Muito bem, depois de passearmos pela cidade de Dresden, a gente segue por uma outra cidadezinha muito charmosa. Essa não foi destruída, chama-se Bamberg. Vocês estão tendo uma vista aí justamente da Rathaus, que é o que seria a prefeitura deles, né? A cidadezinha é conhecida como a Veneza da Alemanha, porque ela é recortada por rios. E aí nessa cidade nós então caminhamos com os turistas e chegamos, dá para vocês verem essa típica arquitetura alemã. Então, o bonito de você viajar pelas cidadezinhas pequenas, primeiro que a Alemanha ela é toda florida. Olhem que beleza. Todos os edifícios têm sempre esses gerânios, né, pendurados pelas janelas, e tem essa arquitetura espetacular que foi preservada. Damos um belo passeio pela cidade de Bamberg e depois ainda seguimos. Vamos ver a próxima foto que nós temos aqui. Mais uma foto de Bamberg. Veja aí como está bem preservado. Então, o interessante das pequenas cidades é que aí não houve interesse de serem destruídos e dá para a gente ver a Alemanha profunda. Esse é o nosso intuito, né? Bom, aí nós temos uma estação de serviço onde nós normalmente paramos para comer, né? As estações de serviço na Alemanha são muito curiosas porque os banheiros são todos muito limpos. Você normalmente paga para usar o banheiro, só que ele te devolve um ticket do qual você pode usar para tomar um café e você, com toda certeza, vai ter um banheiro cheirosíssimo e limpíssimo. Seguimos um pouquinho mais. Na nossa próxima fotinho. E aí nós já temos uma abadia. Esse é o rio Danúbio. Então, vocês sabem que na Europa Mundo nós gostamos de explorar todas as possibilidades de um circuito. A Alemanha tem dois grandes rios, né, que é o Danúbio e o Reno, além do Mosela também, mas esses dois são imensos e importantes. Quando nós saímos de Bamberg, nós seguimos até a margem do Danúbio e damos um passeio curto. Estão vendo um barquinho ali de teto verde? Pois então, nós temos esses barquinhos que fazem um passeio para que a gente tenha uma real experiência. Vamos dizer assim, eu estive navegando no Danúbio. E esse barquinho nos leva até um mosteiro, até uma abadia muito bonita, onde nós podemos entrar ali na região do pátio. Vocês sabem que essas abadias, esses mosteiros, foi aonde praticamente se elaboraram as cervejas, foram os abades, foram os monges que
começaram a preparar, não é, Cleiton? Vinhos e cerveja foram com eles mesmos, né? Isso aí. Não é? Pois então, Isso. aí na Alemanha a gente tem esses produtos que são fantásticos. Quando você navega pelos rios, depois meu companheiro Fábio também vai contar para vocês sobre a região do Reno, e vocês vão ver que assim, o país é todo cultivado com vinhedos. Então, entre cervejas e vinho, o sujeito sai dali realmente feliz. Hércules, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Você falou aí de Berlim, Dresden, Barenberg, Nuremberg, a gente já continua aí nesse passeio. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho ali que em Berlim, o nosso City Tour ele é bem completinho, a gente consegue visitar nesse City Tour os principais pontos turísticos. E você comentou um pouquinho, mas eu acho que vale a pena também o destaque da conservação da Alemanha em relação à modernidade e ao antigo. Tem esse contraste grande na cidade, não só na capital, como nas cidades de interior, né? Às vezes a gente fala assim, mas o nosso país ainda é muito novo, ele foi descoberto há 500 anos atrás. Gente, a Alemanha foi totalmente reinventada há menos de 70 anos, né? Eles tiveram que realmente ressurgir das cinzas. Eu acho que aquele símbolo daquela águia realmente representa o país, porque foi o que aconteceu. Não, o nosso tour na cidade de Berlim, ele é bastante completo, porque a gente vai de uma parte a outra, a gente percorre as principais artérias da cidade. Vocês veem ali as principais praças. Você sabe que toda cidade alemã, outra curiosidade, toda cidade alemã importante conserva uma igreja que foi parcialmente destruída daquela maneira. Como, por exemplo, em Berlim, a gente tem aquela que é conhecida vulgarmente como Dente Cariado, né? Que fica justamente naquela praça central, ao lado do zoológico. E ali, onde eles fazem também o mercadinho de Natal, né? Essa igreja, ela é um símbolo, ou seja, eles construíram uma parte nova, mas eles mantêm uma parte da torre destruída para que os alemães que nascem hoje em dia, ou para que todo visitante que vem à Alemanha veja e recorde todo o mal que foi a guerra. Então, eu acho que a União Europeia também ela veio justamente para acabar com as guerras, né? Para acabar com essa disputa que existia nesse mundo antigo medieval e que só levou à ruína. Então, é interessante isso, porque na cidade de Hannover nós temos uma igreja como essa, em ruínas. Essa ruína serve para lembrar esse momento difícil e essa reconstrução. Mas o nosso tour da cidade de Berlim, ele realmente é muito completo. Ele passeia pelos bosques, pelas principais avenidas e dá uma panorâmica geral. A gente desce, inclusive, lá no Portão de Brandemburgo, que é uma referência fantástica, né? Que todo mundo tem. Ali você vê as diferenças, você vê no chão da cidade, tem uma marca onde passava o muro. Então, o turista pode ver essa marca, pode entender por onde passava essa linha, né? Existe parte do muro que ainda segue em pé, nós visitamos também, que eles hoje chamam de East Side Gallery, né? A galeria exterior, mas a gente vai poder ver tudo isso, tanto essa marca no chão como parte desse muro que foi pintado por diferentes artistas, até para dar um pouco de leveza a essa história tão sombria. E tudo isso se vê, realmente passei muito rápido pela cidade de Berlim, né, Cleiton? Não, tranquilo. Vamos lá, mas dá para ver bastante coisa. E também acho que vale a pena a gente comentar, porque como ela é uma cidade estratégica, com muita entrada e saída de voo, tem passageiros que aproveitam também um pouquinho do dia livre, né? De Eu, repente até particularmente, chegar... aconselho que as pessoas fiquem mais dias na cidade de Berlim, porque, olha, tem um comércio vibrante. Vocês sabem que a Alemanha ela se fez com as grandes indústrias, né? Indústrias de precisão, indústria química, indústria de produtos cosméticos. Então, assim, quando você passeia pelas ruas de Berlim ou por qualquer grande cidade alemã, você vai encontrar essa variedade de produtos. E valem a pena, e tem bom preço. Então, a Alemanha, ela não é... A Alemanha não é só cerveja e salsicha. Ela tem É claro que muito quem mais vai a do que isso. primeira vez e gosta de cerveja quer ficar, às vezes, só tomando cerveja, mas tem muito mais para fazer lá. Isso é uma outra coisa que depois eu vou passar para o Fábio falar, que são justamente as cervejarias, né? As grandes cervejarias, que Isso. são fábricas de cerveja também. Isso lá em Munique, depois o Fábio vai contar para vocês, mas as grandes cervejarias, elas produzem a própria cerveja, né? Então, a festa da cerveja nasceu lá. Então, isso é outro tema.
Mas, assim, a Alemanha é um país grande, é o segundo maior país em população, perdendo só para a Rússia, né? Tem hoje em dia em torno de 82 milhões de habitantes e tem fronteira com vários países. Então, assim, por exemplo, de Berlim você pode perfeitamente cruzar em pouco tempo a fronteira com a Polônia, né? Se você está em Dresden, em pouco tempo você cruza para a República Tcheca, que é uma das conexões que nós temos também, né? Então, Sim. realmente tem muitas combinações. Depois a gente vai falar um pouquinho dessas combinações para não perder o foco do país. Mas tem realmente uma fronteira extensa com países europeus, lembrando sempre que a moeda é o euro, muito fácil. Muito fácil. Os alemães, de um modo geral, falam inglês, pelo menos nos hotéis, no comércio. As pessoas mais velhas talvez não tanto, mas os jovens já falam bastante inglês e é muito fácil da gente se virar ali naquele momento em que a gente está livre pela cidade, né, passeando pelas cidades alemãs. Vamos Eu só vou continuar então mostrar aqui uma nessa. fotinha aqui para você, que é essa que você falou de Bamberg aqui. Esses telhadinhos em formato alemão, tem um porquê disso, não? Olha, isso é por conta de que são regiões mais frias, né? Esses telhados são para que não acumule a neve, né? Então, quando você olha mais de perto, alguns deles têm até uns aros de ferro, assim, que é para quando a neve cai, para que ela não desabe na cabeça das pessoas. Então, isso algo que a gente não vê no Brasil. A gente vê lá em Santa Catarina porque eles copiaram, porque eles quiseram dar aquele toque tão especial, que afinal de contas nós temos ali uma grande colônia, né, de imigrantes, descendentes de imigrantes italianos, que Campos todo do mundo que Jordão em São conhece. Paulo também aí, né? Pois é. Mas ela no Brasil a gente chama isso de arquitetura enxaimel, né? Essa Uhum. típica arquitetura com essas casinhas de madeira. Vocês veem que algumas têm até ali uma viga que dá sustentação, né? Porque na época era assim que se construía. Elas são muito charmosas. Alguns dos hotéis que a gente fica, muitas vezes, trazem também esse tipo de arquitetura. Sim, Aliás, os cafés da manhã na Alemanha são excelentes. isso aí. Vamos continuar viajando aí, deixar você viajar. Bom, voltamos lá então para o Rio Danúbio, já fizemos esse passeiozinho e depois então nós seguimos para essa outra cidade tão bonitinha que vocês já estão vendo aí. Essa é uma das típicas cidades alemãs aonde vocês vão, chama-se Landerhusch. Você sabe que os alemães eles falam assim com a garganta, né? A gente precisa raspar a garganta para falar. Quando nós chegamos nessa cidadezinha, nosso ônibus para justamente próximo a essa porta e nós entramos. Uma vez que você entra por essa porta o que sobrou talvez de uma antiga muralha, né? Você sabe que esses vilarejos eles precisavam ser amuralhados para se proteger de possíveis ataques, né? Muito característicos, especialmente na Idade Média. Muito bem, essas cidadezinhas se guardaram aí no tempo como verdadeiras joias. Uma vez que você cruza esse portal, você já encontra as ruazinhas típicas da cidade, cheias de souvenir, cheias de comida típica, com aquelas pracinhas, aquelas igrejas. Parece que cada casa é pintada de uma cor diferente, né? Algumas são verdinha, clara, todas com aquele gerânio pendurado na janela. Então não tem como aquilo não tirar o fôlego do turista que está ali passeando. Tira o nosso fôlego, que voltamos tantas vezes. Olha, vocês têm ali na fotozinha menor, dá para vocês verem um pouco do interior da rua, né? Então, ali vocês têm esses cafés, né, que normalmente servem também sempre a cerveja. E aí nós temos um tempo para passear, então, pelo interior. É um charme, é realmente um presépio passear por esta pequena cidade. Saindo dela, nós vamos para um local histórico, é um memorial, né, que um dos campos de concentração conhecidos como Dachau. Sabem que a Alemanha tem muitos desses antigos campos de concentração que foram, a maioria deles foram destruídos pelos próprios nazistas, né, que quiseram destruir o registro porque eles sabiam o que estava acontecendo. Quando eles perceberam que eles iam perder a guerra, eles tentaram destruir. Mas não foi possível destruir tudo e os próprios alemães depois resolvem preservar esses locais como local de história, para que as pessoas possam visitar e entender o que aconteceram aí. Então, esse é um lugar bastante forte, né, bastante impressionante. Ele já fica muito próximo a Munique, mas é um local que toca muito a gente, mas, ao mesmo tempo, você
faz um mergulho na história, né? Então você vai ver ali o que aconteceu e você vai ter certeza de que as guerras não valem a pena, né? E vale Nós a pena caminhamos destacar que pelo está interior. incluso já essa entrada, né? O bilhete já está Nós incluso. temos incluso a entrada. Sabe que esse local aí ele tem inclusive um local de acolhida ao turista, onde tem banheiros, cafeteria, dá para o turista comer ali, tem livros, tem lembranças, né, para quem queira ler um outro livro, tem vários idiomas, né, e com fotos, inclusive. E depois a gente tem a entrada incluída, onde nós caminhamos, né, e eles conservaram alguns galpões com objetos, com uniformes, com símbolos da época, crematório, tudo isso. E ali você realmente vai fazer um mergulho profundo no que foi esse período tão sinistro, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, na verdade, de todo o período da guerra. E esses campos foram se convertendo em verdadeiros lugares assim de morte terríveis, mas é um registro importante da gente ver e saber. Continuando daí, nós vamos em direção a Munique. Antes de eu passar essa bola para o Fábio, eu queria só comentar um detalhe que eu achei muito curioso. Quando você está chegando a Munique, passando justamente aí pelo Allianz, né, que é essa arena onde aconteceram tantos Jogos Olímpicos, que nós visitamos essa região, também as Copas do Mundo, né? Existem alguns locais assim que são verdadeiros aterros. E o que são esses aterros? Esses aterros foram tudo que foi tirado, os escombros, né? A cidade de Munique é capital, uma cidade grande. Aliás, dizem que ali as pessoas são mais latinas, né? Ali onde o alemão é um pouco mais divertido, né? Do que do norte da Alemanha, de outras regiões da Alemanha. E esses aterros foram criados justamente porque eles tiveram que tirar, remover os escombros para reconstruir a cidade. Então, isso criou verdadeiros aterros. Essa região aí é justamente uma região bonita. Eu vou convidar o Fábio para falar já dessa parte aí, que a gente tem coisas bem interessantes. Fábio, é contigo. Olá, boa noite, boa noite. Bom, então chegamos aí à capital da Baviera, não? Muito conhecida dos brasileiros pelo Oktoberfest, porque nós temos também a Oktoberfest, uma festa que é a festa da cerveja, que apesar da gente ser Oktoberfest, hoje ela é realizada em grande parte durante 15 dias, já a partir da segunda semana de setembro, e é uma cidade e é uma festa bem típica. Nós temos a Oktoberfest, e para ser interessante de Munique, no meu caso, que eu quando começo como guia no ano de 1994, minha primeira excursão foi com um grupo da terceira idade, com a antiga Soletur, a Oktoberfest no Brasil. Então, aí é um local que eu tenho um carinho muito especial, justamente porque foi onde eu comecei a minha história como guia, fui fazendo uma Oktoberfest. Nós chegamos em Munique, a primeira parada é no centro de exposições da BMW, onde eu sempre brinco com os passageiros, que é o momento em que eles vão ter para poder comprar ou escolher o carro que eles querem, né? Então, eles gostam bastante, o brasileiro, principalmente os homens, eu sempre digo, eu sempre falo, vou puxar um pouquinho o saco das mulheres, agora tem que ser dos homens, né? Também tem que dar oportunidade para eles. E os homens brasileiros e as mulheres também gostam muito dos carros, né? E principalmente pela BMW, que a gente tem sempre chama muita atenção, e esses carros do Brasil são muito caros, vocês sabem disso, e ali eles vêm todos os tipos da BMW, Rolls-Royce. Ô, Fábio, eu não pude comprar um carro, mas eu comprei um óculos lá na BMW e o design é maravilhoso, porque a lojinha é interessante, não é? Ela tem muita coisa ali, desde as canetas. Você compra um guarda-chuva da BMW, é diferente, gente. Exatamente. E aí eles têm... Vocês estão comentando da BMW, acho que vale a pena também comentar, porque é um dos passeios que estão inclusos na nossa programação e é um diferencial grande, porque é o que o Fábio comentou, é o mimo dos homens aí que às vezes esperam o museu o museu não, né? A feira do automóvel com os lançamentos. Tem gente que viaja o mundo inteiro e realmente a tecnologia nessa vida é interessante, porque é um edifício. A gente está ali justamente por onde está a fábrica, onde tem um museu. É importante diferenciar. A gente não vai no museu, né? Você tem um museu de um lado da rua e a gente vai no centro de exposições. E é um edifício muito moderno. O teto são todas placas solares que produzem energia. Então,
você não só se surpreende pelos carros, mas também pela modernidade do edifício. Eles têm ali 1 hora e dali a gente vai para o centro da cidade. E aí a gente chega nessa belíssima cidade, a cidade de Munique, né? Uma cidade que tem muita história, tem esse nome por causa dos monges, foi fundada uma cidade fundada pelos monges, por isso até no brasão a gente vê os monges. E essa foto que vocês estão vendo aí é justamente da Marienplatz. Ou seja, nós paramos com o ônibus perto da ópera e dali a gente começa um pequeno recorrido com os passageiros, como um walking tour, né? Um passeio caminhando, passamos pela ópera, da ópera a gente vai caminhando, a gente chega aí nessa praça, e essa praça é interessante que eu sempre mostro para eles, né, o que aconteceu, porque a Alemanha é como o Luiz Garcia disse, como o Hércules falou, é um país que renasceu das cinzas, é um país que foi totalmente destruído, né? Então a gente consegue, até mesmo nessa foto, vocês podem observar que vocês têm aí uma diferença de cor na pedra, né? Então o que é mais claro é o que foi reconstruído, o que é mais escuro é o que ficou de pé. Então nessa praça a gente explica para eles o monumento à Nossa Senhora da Baviera, né? A gente mostra para eles as 2 torres da igreja de Nossa Senhora da Baviera, a fonte do pescado. As igrejas, as cidades que eram medievais, elas sempre tinham uma praça. A praça era o centro dos acontecimentos. A gente mostra para eles onde o chefe de propaganda do governo nazista incitou a população, que é na antiga prefeitura, que parece que é a nova prefeitura, porque ela tem um aspecto muito mais novo, aonde ele justamente incitou as pessoas, né, a que se rebelassem contra os judeus, que é a famosa Noite dos Cristais, por toda a Alemanha. Aí a gente caminha com eles, mostra para eles algumas coisas aí. Vamos caminhando também, como ha colocado o meu companheiro Miguel aí, a Hofbrauhaus, onde nós levamos aos passageiros e vamos justamente até eles, até essa cervejaria. Explicamos para ele um pouco da história, que a cidade é uma cervejaria foi mais antiga, fundada no século XIX, que antes era uma cervejaria privada da família dos Wittelsbach, que eram aqueles que dominavam a cidade, e que depois, através de um decreto, decide levar a cervejaria para a cidade, e assim as pessoas começam a ter acesso à cerveja. E cerveja, a Alemanha é cerveja. Eles entram, ficam impressionados, eu digo para eles, vocês vão ficar impressionados, porque desde fora a gente não tem ideia. É importante ressaltar que a cervejaria foi destruída na Segunda Guerra Mundial e ela foi reconstruída. Eles entram e, à medida que eles vão caminhando dentro da cervejaria, eles vão ficando assim, porque é imensa, imensa. Né? Aliás, Fábio, se você me permite, por exemplo, nessa foto da prefeitura, a gente tem justamente embaixo dela, no subterrâneo, é quase que uma cidade aquilo, né? Nós temos uma das cervejarias, uma dessas cervejarias que fazem a própria cerveja, né? Então você tem, pelo menos em Berlim, que eu me lembre, 3 grandes cervejarias como essa, né? E todas elas interessantíssimas, com um ambiente super lindo. Você tem as lojinhas onde vende souvenirs, canecas, aquelas roupas típicas. É uma coisa muito alto astral, não é? Você tem 3 grandes cervejarias que se destacam dentro de Munique, que é a Rathskeller, a St. Augustiner e a Hofbrauhaus. Que é a mais conhecida, que todo mundo quer conhecer, porque é uma cervejaria desde a época do Império, onde estiveram grandes personagens da cidade, até Hitler. As pessoas confundem. Foi aí que Hitler deu discurso. Não, não foi aí. Aí, nessa cervejaria Hofbrauhaus, foi onde o partido nazi, que é do Nacional Socialista, mais conhecido de nazi, por isso eles eram os nazis do Partido Nacionalista, eles vão, digamos assim, escrever os principais pontos que vão redigir as normas do que foi o Partido Socialista, do que foi o movimento nazista, né? Então, aí estiveram Cícia Imperatriz e muitos grandes personagens da história. Eles têm tempo livre para jantar, a gente sempre recomenda a eles que jantem em algo típico, ou seja, que decidam por uma dessas cervejarias. E, inclusive, há uma outra também que eu sempre indico, que não é uma cervejaria, é um restaurante onde eles vão poder comer o joelho de porco. Não, é uma dica minha, Hofbrauhaus, eles ficam encantados. É um restaurante que se faz o joelho de porco igual nós fazemos no Brasil o frango assado. Então, eles ficam encantados, porque, primeiro, que é enorme,
as pessoas, no final, aqueles que comem muito, não, mas aqueles que não comem muito até dividem entre eles, um casal, e ele tem aquela capa bem crocante, né? Ele fica feito de uma maneira bem saborosa. E os passageiros desfrutam, adoram, justamente. Né? É o famoso Eisenbahn, né? Como eles falam lá? Weisswein. Weisswein, que muita, Weisswein. exatamente, que muita gente conhece quando vai ao Oktoberfest do Brasil, come, porque a gente visita Blumenau, e Blumenau tem alguns restaurantes que servem esse tipo de Eisbein, né? Então, e voltam todos felizes e contentes por causa da cerveja, claro, né? Porque a cerveja tem uma jarra de cerveja de 1 litro de cerveja, então é bem interessante. Fábio, sem contar que a partir dessa praça também, que é Marienplatz, você está na rua principal de comércio, você tem aqueles grandes magazines, quer dizer, o turista, quando tem o tempo livre dele, ele pode perfeitamente se esbaldar por ali, porque ele está no centro de tudo, né? Mas no caso, o que acontece? Quando a gente chega aí nesse dia, é um domingo, então as coisas estão fechadas. Então a gente, na verdade, ressalta bastante o que tem a cidade para oferecer, porque se eles não têm, então já não, mas isso num dos nossos roteiros, né? Porque nós temos muitos roteiros pela Alemanha, sim, né? Mas nesse roteiro especificamente a gente não tem como. Eles não compram aí, compram em Nuremberg, né? É real o que você fala. Aí a gente está, essa praça é a praça central, é onde tudo acontece, né? E estamos ao lado da rua de pedestres que está cheia de comércio. Como a gente também, por exemplo, em alguns roteiros tem a meia pensão incluída, e aí eles vão jantar num restaurante típico, que é uma cervejaria, com uma comida típica alemã. Né? Se você quiser se adiantar um pouquinho... Bom, aí, gente, é uma coisa que é um conto de fadas. Aliás, a partir daí, a gente vai estar fazendo um conto de fadas, porque a gente sai de Munique e a gente vai para Füssen. Bom, Castelo do Rei Luís II, conhecido como Ludovico o Louco, um castelo que inspirou o Walt Disney para fazer o Castelo da Bela Adormecida. E nós chegamos, e aí você já está... como o Luiz Garcia falou e como o Hercules falou, a Alemanha é uma grande surpresa, porque é tudo muito lindo. E a gente tem uma relação brasileira com a Alemanha muito pessoal, né? Então, porque a gente tem muita colonização alemã no sul do Brasil. Vera Fischer. Né? Exatamente. Então, eles chegam aí e ficam encantados. Nesse dia que a gente chega, a Füssen é importante em uma tristeza, mas é porque é muito complicado. A gente não consegue visitar o castelo. O que a gente faz a gente toma um ônibus com eles, a gente para no estacionamento, caminha um pouquinho, e aí a gente toma um ônibus que nos leva até o alto, mais ou menos, onde está o castelo. E aí o que é interessante? A gente chegando aí, a gente vai em direção a uma ponte. Essa ponte se chama Marienbrück, que é a Ponte Maria. E nesse local é uma ponte suspensa, né, que atravessa todo um desfiladeiro, que é o desfiladeiro do Rio, que se chama Rio Polat. Né? E daí eles têm uma vista maravilhosa, inesquecível, desse castelo, belíssimo castelo, né, dos Alpes bávaros, né, e também a melhor vista do castelo. Esse castelo ele foi construído no século XIX, no ano de 1869, pelo rei Luís II da Baviera. Esse rei tinha muitos problemas psicológicos, era um grande amigo. Primo da Sissi, não é? Primo da Sissi. Né? Ele aparece no filme Trilogia da Sissi, Imperatriz, quando ela deixa a irmã dela não se casa com Francisco José, e aí vai surgir um novo pretendente, mas vai ser ele que vai aparecer no filme. Né? Então, é uma beleza excêntrica. É interessante porque esse castelo ele foi todo decorado por um cenógrafo que foi contratado pelo rei Luís II, e o interior dele representa todas as grandes óperas de Richard Wagner, porque Richard Wagner era o protegido do rei Luís II. Ele era meio que patrocinador do Wagner, né? Ele era apaixonado e ele era, enfim, homossexual. Então, é belíssimo, né? Eles têm tempo, tiram fotos, desfrutam um pouquinho e daí a gente sai. E aí, quando a gente sai, nesse dia, a gente vai fazer parada para que eles possam comer em rota, numa área de serviço.
né? E aí, pessoal, a gente vai chegar nessa maravilhosa cidade chamada Rotemburgo, Rotemburgo sobre o rio Tauber. Rotemburg ob der Tauber, não? Porque é o rio Tauber que atravessa a cidade de Rotemburgo. Não é essa que a gente vê, porque essa é o casco antigo, a parte antiga da cidade. Bom, primeiro, interessante porque eles vão ter e poder conhecer e entender o que era uma cidade medieval. Eles, dessa maneira, vão entender. Né? Por quê? Porque é uma cidade toda muralhada, há muralhas desde o século XII. Eles entram e começa aquela coisa assim, a boca sai de lá com a boca com dor na boca. Entra, né? Bom, cidade que inspirou o Walt Disney para fazer a cidade do Pinóquio. Cidade que serviu de cenário para as películas do Harry Potter, a primeira e a segunda, as relíquias do... Me esqueci. Clayton, relíquias do Harry Potter. A morte, as relíquias da morte. Clayton tem filhinho, ele sabe tudo do Harry Potter. Eles vão poder caminhar nas muralhas do século XIII. Eu digo, senhores, fechem os olhos, vocês agora vão ser transportados à Idade Média. Então, eles começam vendo essas casas, que é como o Hércules comentou com a gente, que são típicas da Alemanha, casas de madeira, casas do século XVI, XVII. Tudo original, né, Fábio? É tudo incrível original, a arquitetura dessa exatamente. cidade. Eles vão ver as fontes, eles vão poder, por exemplo, vão chegar... Era uma cidade imperial significa que era uma cidade que estava sob o domínio do rei e não dos príncipes eleitores. Era o rei que mandava nessa cidade. A gente chega a uma praça central, a gente leva eles para conhecer, e é importante também o diferencial, que a gente sabe, que vocês saibam, que eles visitam o Museu do Natal. Essa cidade é uma cidade conhecida onde tem o Natal o ano inteiro. Então, a gente proporciona para eles essa oportunidade de conhecer o Museu do Natal. Eles têm tempo livre, desfrutam, né? Tem ali mais ou menos 1h30, já chegam almoçados, já vão ter almoçados, e é desfrutar dessa cidade. Belíssima cidade, com paralelepípedo, com fonte ornamentada, as casas todas elas coloridas, ou seja, só para vocês terem ideia, são 42 torres e 42 portões em toda a cidade. As muralhas da cidade têm 9 metros de altura, ou seja, é algo impressionante. Então, é uma viagem no tempo, realmente. É uma viagem no tempo, uma cidade que inspirou justamente, por exemplo, os contos dos irmãos Grimm também. Enfim, e a gente sai daí, vai para lá, né, e vamos a Frankfurt. Bom, aí eu digo sempre isso, senhores, tudo que vocês viram até agora, vocês esqueçam. Porque o que vocês viram até agora foi muito de história, vocês viram casas antigas, cidades medievais e tal. E agora a gente vai para a cidade moderna. Ou seja, não tem nada. Porque, como as cidades da França, da Alemanha foram destruídas, a mesma coisa aconteceu com Frankfurt. Frankfurt foi totalmente destruída, e foi reconstruída. A gente mostra para eles um pouco do que foi a cidade medieval de Frankfurt, porque quando nós chegamos, a gente vai diretamente a Frankfurt, diretamente ao centro, e vamos a Homerplatz. A Homerplatz, que é a praça, né, medieval da cidade. Essa cidade que é conhecida como a Manhattan, a cidade, o nome dela é Frankfurt am Main, ou seja, Frankfurt sobre o Meno, que é o rio que atravessa a cidade, o rio Meno. Então, muitos chamam essa cidade de Manhattan, ou seja, a Manhattan da Alemanha, porque é um centro financeiro, a gente vê por já aí na foto, né? Grandes rascacielos, ou seja, arranha-céus, super modernos. Você pode ir em Frankfurt agora e voltar daqui a 5 anos, vai continuar havendo construção, né? Então, são coisas que a gente realmente fica impressionado. É o centro financeiro da Alemanha, é a 5ª maior cidade da Alemanha e a capital e a maior cidade do estado de Essen, que é onde ela está, não é a capital, porque a capital é outra cidade, é a cidade de Wiesbaden, ok? Mas ela chega a ter mais importante, ela se sobressai mais, justamente porque hoje tem o Banco Central Europeu, né, o poder econômico, como está colocando minha companheira Zezinha, da Alemanha, ou seja, é tudo rico. E o que a gente vê aí? A gente vê a igreja, que é a igreja de São Bartolomeu, se eu não me equivoco, porque às vezes eu me esqueço um pouquinho, que é justamente onde os imperadores do Sacro Império Romano Germânico eles eram coroados. Eles eram coroados nessa catedral. Assim foi
E aqui um pouquinho atrás, essa cúpula pequenininha que a gente vê aqui, verde, aí é a igreja de São Paulo, que hoje funciona justamente como mais um local onde grandes cerimônias acontecem. Aí foi criada a primeira Assembleia Alemã de forma legítima no século XIX, 1868, se eu não me equivoco. Dormimos tem um contraste muito interessante da modernidade e da antiguidade, né? Você vê a modernidade com a antiguidade, né? Uma coisa típica são os tijolos de cor vermelha, essa é uma arquitetura muito típica também, algo muito típico da Alemanha. Você vê aí o Rio Meno e toda a quantidade de arranha-céus da cidade de Frankfurt. E, Fábio, apesar de todo esse visual moderno que a gente vê, que realmente é a cara de Frankfurt, quando a gente cruza aquela ponte, a gente sai justamente no centro, que é o Rummel, que acho que é o que sobrou de mais assim, original, que é ao lado da catedral, né? Ali você tem uma lembrança do que era Frankfurt antes de ser bombardeada. Alguns edifíciozinhos ainda que foram reconstruídos, outros que não foram destruídos, mas tem isso também, né? Exatamente. No dia seguinte nós saímos de Frankfurt, se você quiser jantar, isso é inesquecível. Isso é lindo. Passeio maravilhoso. O que vocês estão vendo aí é mais ou menos a rota que a gente faz. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ele marcou em verde, está aqui embaixo, Rudensheim, e a gente vai por todo esse caminho num cruzeiro até a cidade de Sangoa. É interessante observar que o que vocês estão vendo aí são pequenos vilarejos que o passageiro, desde o barco, ele vai ter a oportunidade de conhecer. É uma região belíssima, é uma região que a gente de Frankfurt até aí leva 1 hora, são no máximo 60 quilômetros, né? E aí ele vai ter um contato, é o que eu digo, é conto de fadas, ou seja, primeiro a gente para numa cidade chamada Rudensheim, né? Aí a gente aqui a gente vê na foto é uma ferrovia, o trem passando aqui em cima. Porque é interessante, vocês sabem que o rio Reno é um rio que é uma das rotas fluviais mais importantes da Europa, vem desde a Suíça e através de eclusas ele vai chegando e chega até o Mar do Norte, ao porto de Roterdã. Então, não só utilizam o rio para transporte, como a gente, de ambas as margens do rio, a gente vê os trens passando, né? A gente vê lendo de mercadorias até esses portos para levar. Então, é muito interessante porque eles vão ter aí, podendo ver, 2 rios importantes, o Rio Reno e o Rio Mosela. O passeio a gente faz no Rio Mosela. E aqui a gente tem uma curvinha justamente, que é quando ele sai do Reno, ele passa para o Rio Mosela. Então, o que acontece? É um tour que esse caminhozinho de Rudensheim até Sangoa, você está levando aí mais ou menos umas 2 horas de passeio. Passeio agradável, o barco é aberto e é fechado. Na parte de cima tem mesas, eles sentam, tomam cerveja, vão desfrutando da paisagem. Se eles quiserem lanchar alguma coisa, podem lanchar no barco. E é um trajeto que foi nomeado Patrimônio da Humanidade pela Unesco no ano de 2002. Vão ver igrejas, vão ver fortalezas, vão ver castelos, porque vocês imaginem que o Reno sempre foi alvo de disputas na Idade Média, porque era muito importante, por ser uma grande, desde a época dos romanos, não só na Idade Média, né, para disputar o domínio do rio para poder transportar mercadorias e estarem aí. Então, por que tantos castelos? Porque os castelos estão no alto, né? Olha que beleza, o Rudensheim, onde se produz vinho. E é importante, essa região é a produtora de um vinho chamado Riesling, que em português Riesling, que é o vinho branco. Então, aí se produz em Rio Branco, o vinho branco, né? Então, eles vão ver esses vinhedos por todo o caminho, não só aí, no Mosela a mesma coisa. Quando a gente for de Sangoa a outra cidade que está no Rio Mosela. Então, eles também vão continuar vendo esses vinhedos, né? E fazendo esse passeio belíssimo, onde eles vão justamente poder apreciar o que é considerado uma das mais belas rotas da Alemanha. Porque é a rota romântica, né, Fábio? É a rota romântica, faz parte da rota romântica, então é uma das mais bonitas do Sul. E é justamente isso, eu digo, no momento de vocês aproveitarem o passeio por si só, aí é importante.
ainda que durante o passeio eles vão escutando as informações que saem no áudio, que ainda não colocaram em português, se coloca em todas as línguas e espanhol, então eles que dá para entender um pouquinho o que eles vão vendo durante o percurso, ok? Chegamos a Sangoa, aí, né, eles têm um tempinho aí para tirarem fotos, e aí a gente já vai em direção a outra belíssima cidade, que vocês vão ver como sai aí, está escrito Cochem, né? Nós falamos, os alunos Cochem, que está às orilhas, às margens do rio Mosela. Bom, outra cidade que é um conto de fadas, onde eles vão estar justamente desfrutando de um tempo livre, vão estar aí pela cidade, vão fazer uma caminhada, eles vão poder, por exemplo, caso queiram, é um momento onde eles vão almoçar, almoçam aí. Bom, eu amo comida, sou gordinho, e aí eu mostro sempre para eles onde eles podem comer tortas maravilhosas, levo eles para comer um strudel de maçã com sorvete de baunilha, é uma chantilly. Chantilly, eles ficam maravilhados, provam o vinho tinto, caminham pelas ruas. A gente não aconselha que eles subam ao castelo. Você tem um castelo que está no alto, a gente não aconselha, porque senão eles perdem a cidade. E o tempo que a gente tem aí é um tempo que vai permitir a eles isso, né? E daí a gente aproveita, eles aproveitam a cidade, e daí a gente vai fazer o quê? A gente vai a Burg Eltz. Olha, é bem interessante isso. É um outro também castelo que está no alto das colinas aí desse rio, que é o rio Mosela. A gente ainda não saiu do rio Mosela. A gente vai sempre saindo de Cochem e vai margeando até a gente chegar no castelo de Eltz. O castelo é um castelo medieval, está localizado nas colinas do rio Mosela, entre as cidades de Koblenz e Trier. São duas cidades também da Alemanha, bem bonitas. E coisas interessantes sobre esse castelo. É um castelo que ainda é propriedade de um ramo da família, da mesma família que viveu nesse castelo no século XII, ou seja, há 33 gerações está ainda na mesma família. Esse castelo nunca sofreu nenhum dano, nem na época da Segunda Guerra Mundial. E a gente chega, a única coisa quando a gente chega num parque, esse castelo está no alto. A gente está no alto e a gente tem que descer. Então, a gente sempre dá duas opções. Ou eles tomam uma van, que custa €2 para descer e €2 para voltar, ou eles podem ir caminhando. Aqueles que têm mais dificuldade em caminhar preferem pegar a van, e aqueles que gostam de caminhar descem caminhando. Se eles chegam aí e querem visitar o castelo, são €10 para entrar. A entrada não está incluída. E sempre recomendamos, aqueles que têm vontade, estão precisando de uma paradinha hidráulica, no estacionamento não tem banheiros, então eles precisam descer para fazer a paradinha hidráulica. Ok? Desse dia, depois que a gente sai daí, essa cidade maravilhosa, Colônia, foi o centro do Brasil na Copa Mundial do ano de 2016, que eu tive o prazer de trabalhar e trabalhei aí nessa cidade na Copa do Mundo de 2016. Era a nossa base, era a Colônia. Então, é uma cidade belíssima. Do Castelo até Colônia são 120 quilômetros. Né? A gente chega aí no final da tarde, paramos ao lado da catedral. Eles vão ter um tempo aí para desfrutarem dessa belíssima catedral. Uma catedral que começa a sua construção, pessoal, no século XIII, termina no século XIX, 1240, 1880. Grandiosa. Não, você olha assim, é uma coisa, nossa, impressionante. Né? Sofreu danos durante a Segunda Guerra Mundial. Essa catedral ela chama atenção porque, no ano de 1164, os ossos dos Reis Magos foram levados aí, desde Milão, estão colocados aí num relicário, então as pessoas têm muita curiosidade de conhecer. Toda a dimensão dela é algo que chama muita atenção. A entrada é grátis, não tem que pagar. E é importante vocês anotarem o seguinte: se o passageiro está visitando a catedral de novembro a abril, ela fecha às 6 da tarde. Então, às vezes, a gente não consegue chegar a tempo. Se eles estão visitando de maio a novembro, aí ela fecha às 9 da noite e aí se entra sem nenhum problema. Né? Eles têm tempo aí para entrar, visitar, eles têm
também próximo a uma área comercial muito grande. Então, são coisas muito importantes. É um patrimônio da humanidade, tem uma importância histórica e cultural perfeita, impressionante. Ou seja, ela foi bombardeada 14 vezes durante a Segunda Guerra Mundial. É uma das a igreja mais a maior igreja da Alemanha, uma das mais notáveis de todo o mundo. Então, realmente é algo impressionante e que o passageiro justamente fica maravilhado, né? Daí a gente vai para Düsseldorf e a gente já chega para dormir, ok? No dia seguinte, a gente sai do hotel e o que a gente faz? A gente vai com eles até o centro, a gente vai fazer uma caminhada pela beira do rio, que é o Rio Reno, né? Até mais ou menos a Praça Central, que é onde a gente está falando da Praça Central, que é a parte velha da cidade, a cidade antiga, que em alemão seria Altstadt, né? E eles têm tempo, é belíssimo, aproveitam. A cidade ela é muito interessante também porque ela tem o antigo com o novo, é uma cidade conhecida pela sua modernidade. 90% dessa cidade foi destruída, então ela foi reconstruída. Essa parte justamente onde a gente vai, que é no centro da cidade, na praça central da cidade, tem um apelido de ser o bar do mundo, né? Porque pela quantidade de bares e restaurantes que tem aí. Então ela tem esse apelido de ser o bar do mundo. Temos aí justamente um tempo para eles apreciarem a cidade, a gente volta para aí e a gente vai para uma cidade que é uma cidade alemã chamada Antzessen, porque antes a gente vai estar visitando uma mina de carvão. Essa mina de carvão, ela foi justamente... Acho que nós não temos foto da mina, né, Fábio? Está sem imagem, está sem imagem. Realmente está porque também é algo novo. Uhum. Mas vale a pena comentar, Fábio. Sim, é uma mina de carvão que se chama Zollverein, mais ou menos 52 quilômetros de Düsseldorf. É um grande conglomerado, era onde havia as grandes minas de carvão, era enorme em tudo. Eles decidiram não destruir, vão resolver modernizar tudo. Então, hoje, o que acontece? É um local que as pessoas visitam aí, não visitam a mina, eles vão conhecer a história das minas de carvão, eles vão ver o que é justamente o que aconteceu. Isso é patrimônio da humanidade desde 2001. É um grande centro super moderno, onde tem vários museus, restaurantes. É um centro de lazer, né? Moderno, como é a Alemanha, tudo muito moderno. Aí tem vários museus e eles têm um tempo aí para desfrutar, conhecer um pouquinho da história das minas de carvão. E daí a gente vai para essa cidade que é Hamelin, que está a 210 quilômetros, e a gente chega e vamos conhecer a cidade, né, que é justamente conhecida pelo flautista de Hamelin. A gente conhece essa história dos contos dos irmãos Grimm, né, Fábio? Contos dos irmãos Grimm, aonde a gente vai ter a oportunidade de parar, vamos conhecer cidadezinha pequenininha, super aconchegante, com essas casinhas que a gente vê, né, como fala? Estilo enxaimel e com os ratinhos no chão, porque tem um caminho todo com os ratinhos, né? Aí você lembrando a história do flautista. Ratinhos, depois que você passa na parte que é justamente medieval, você tem os ratinhos, a gente vai seguindo até chegar justamente na praça, onde a gente vai mostrando para eles a estátua do flautista, a gente vai mostrando para eles a casa, que hoje é o Museu do Flautista. Eles também chegam um momento que a gente vai na Praça Central e aí tem o carrilhão, onde aparece o flautista lá e os ratinhos e tal. Então, é bem interessante. Eles têm tempo para aproveitar, comprar souvenir, sentar, tomar um café, descansar um pouquinho, até a gente sair em direção a Hannover. Belíssimo, que a gente está vendo aí. A gente chega no dia, uma coisa importante, no dia que a gente chega, porque no roteiro você está que a gente vai para o centro de Hannover. A gente não vai no dia seguinte, porque o dia seguinte a gente não tem um tramo largo. E esse dia é um dia muito puxado, o dia anterior. Então as pessoas estão cansadas. A gente sai tranquilamente, vai ao centro da cidade com eles. E Hannover foi muito destruída, né? Daí, inclusive, uma coisa importante, quando a gente tem a família inglesa é de origem dessa cidade, porque quando morre o último herdeiro,
que não deixou filhos ao trono inglês, eles vão buscar o parente mais próximo. E era o rei Jorge I de Hanover, né? Então, é por isso, cidade conhecida, destruída, conhecida como Jardim não, a cidade mais verde da Alemanha, uma cidade que também foi destruída. A gente tem uma faixa vermelha pelo chão, onde você vai seguindo, né, ver os pontos. Quando a gente chega, a gente para justamente em frente à prefeitura, que é o que vocês estão vendo aí, e a gente faz um recorrido com passageiro. E é muito interessante, eu adoro levar eles aí, porque eu conto para eles a história, como foi destruída, a Segunda Guerra Mundial, tudo, e mostro para eles o que era Hanover e o que ficou Hanover, e agora como é Hanover. Quer dizer, Hanover antes da guerra, Hanover na guerra, depois da guerra, totalmente destruída, e agora nova. Por quê? Porque dentro dessa prefeitura vocês têm maquetes que mostram justamente isso, né? O que era Quatro maquetes, exato, né, Fábio? 4 maquetes, assim, com a Hanover anterior, a Hanover antiga, exatamente, a Hanover antes de ser bombardeada, a Hanover no momento em que, depois do bombardeio, que você vê que ficou realmente um estrago, é impressionante ver aquela imagem, né? E totalmente. depois já a Hanover atual, que cresceu muito. Exatamente. E aí você vê, eles têm essa visão, né? Aí você vai caminhando. Eu gosto também de levar eles numa outra igreja, numa igreja que é até a própria igreja que o Hércules falou, que é uma igreja para que eles venham, porque assim, sempre, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, os países que foram invadidos e destruídos, você sempre vai encontrar algo que não foi reconstruído. Isso é como uma cicatriz que nunca vai ser curada, uma ferida que nunca vai ser fechada, para que as novas gerações lembrem e não se esqueçam a dor que é uma guerra, né? Então eu levo sempre eles na igreja, que é uma igreja que foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial, e eles deixaram assim para como um memorial. E dentro dessa igreja a gente vai inclusive encontrar a campanha, uma coisa que eles chamam o Sino da Paz, que foi um presente da cidade de Hiroshima, né, que também sofreu muito. Então, é bem interessante. A gente faz esse recorrido com eles, dá tempo para eles também terem um pouquinho de aproveitar a cidade e tal, e aí a gente sai para outra cidade, mais uma cidade medieval, mais uma cidade belíssima, um conto de hadas, de fadas. Eles ficam encantados porque a gente chega, tão pequenininha a cidade, a gente chega, para no estacionamento, ao lado tem o Palácio Imperial, o antigo Palácio Imperial, que hoje é um museu. Aí você vai descendo pelas essas ruazinhas, eles vão vendo, chegamos numa praça do mercado, eles ficam encantados, perguntam lá por que tanta bruxa, vem tanta boneca de bruxa, né? Porque a gente vai estar numa região muito importante. Essa cidade se desenvolveu muito por causa das minas de minério, prata e cobre. Então foi muito rica, né? E aí o imperador do Sacro Império Romano Germânico cuidou ele propriamente dessa cidade. Então é uma cidade que demonstra, né, que foi uma cidade muito rica. Quando você chega na Praça do Mercado, por exemplo, você tem edifícios que têm mais de 400 anos, como, por exemplo, a prefeitura. Eles veem essas típicas casas, cervejaria, tomam cerveja. Eles têm um carleão também que conta um pouco a história dos mineiros, né, saindo e tal. Eles veem o símbolo da cidade, que é uma águia, né, feita com um material daí, de cobre, daí, de ouro, revestida a ouro. Então, eu tive nessa cidade uma vez e estava tendo uma feira medieval. Foi a coisa mais linda do mundo, porque a cidade ela é conhecida justamente pelas casas feitas todas com esses encaixes de madeira. E aí, justamente no centro, eles montaram uma feira medieval, quer dizer, o cenário já estava pronto. Vocês veem que a rua é toda de pedra, eles têm aqueles passeios de carroça. Então, essa é uma cidade muito pequena, mas muito original. Inclusive, um filme foi rodado aí com o George Clooney, né? Acho que justamente sobre essas minas, né? As minas de carvão, as minas que existiam aí perto, foram responsáveis realmente pela riqueza da cidade. Mas essa cidade é para fechar com chave de ouro, porque daí nós já estamos voltando, né? Nós já estamos quase concluindo esse percurso todo e já estamos indo em direção à cidade de Berlim. Exatamente. Por sinal, quando você chega em Berlim, você passa por um trajeto onde existe ainda restos do que foi o autódromo da cidade de Berlim.
Cleiton, eu queria fazer só uma correção. Quando nós fomos discursando sobre o circuito, eu acho que o slide pulou a cidade de Nuremberg, que nós temos antes de chegar, logo depois de Bamberg, a gente tem a cidade de Nuremberg, que é uma cidade importantíssima, né? Que foi o berço do Partido Nazista, e eu acho que o nosso slide passou batido por ali. Mas é importante registrar que nós também visitamos e que é uma cidade incrível nessa rota que nós realizamos pela Alemanha. Só continuando falando da cidade de Goslar, as bruxas, muitas pessoas perguntam como a gente vai estar numa região que é justamente essa cidade está aos pés de uma cordilheira, que é a cordilheira de Harz, onde havia Harz, não? H-A-R-Z. Então, havia sempre muito misticismo em torno disso, né? Então, se diziam que as bruxas se reuniam aí para se despedir do inverno, dar boas-vindas à primavera, ao verão, né? Que efetuavam sacrifícios aí no alto dessas montanhas. Então, com a neblina todo, né, a que acontecia no alto das montanhas. Então, por isso tem muita boneca de bruxa nessa cidade. Então é isso aí. Aí você já está terminando, né? É importante ressaltar que dentro desse circuito a gente tem cidades como Munique, a gente tem cidades como Munique, me escapa agora, Frankfurt, que por vezes você tem encaixes de pessoas. Então, algumas pessoas, quando vão a Berlim, elas estão terminando o circuito, né? E tem algumas que, em algum momento, elas se juntaram para continuar. Né? Vale destacar, é isso aí. E é importante, eu sempre digo isso, se você me permite, Cleiton, que vocês, quando os passageiros terminem esse dia, que cheguem em qualquer circuito que a gente tenha, vendam uma noite adicional. Porque, às vezes, a gente... por exemplo, agora é uma época que na Alemanha, se a gente estivesse fazendo um circuito, a gente teria alguns problemas. Por quê? Porque é uma época de muita obra na estrada. Então, às vezes, a gente tem um acidente na estrada ou tem uma obra que a gente não estava previsto, o passageiro não chega a tempo de pegar um voo. E aí isso nós conversamos de forma até geral. A recomendação que eu dou sempre, Fábio, é que se tiver atividade no primeiro ou no último dia, sempre colocar uma noite extra, para não correr nenhum tipo de imprevisto. É sempre válido de forma geral. Os passageiros ficam cansados, né? Porque você, depois de um dia também. Não, e lembrando que o voo é um voo internacional, que tem que estar ali com antecedência mínima de 4 horas, ou seja, para não se ter nenhuma surpresa, às vezes o passageiro chega até umas 5 horas de antecedência no aeroporto. Então, você está falando de 5, 6 horas de antecedência. É um período longo. O ideal é deixar o dia da viagem somente para a viagem. Pessoal, acho que vale a pena a gente ilustrar num videozinho aqui, rapidinho, bem rápido, um pouquinho dessa viagem pela Alemanha. Ilustra bastante. Se vocês quiserem narrar um pouquinho, fique à vontade. O Hércules falou de Nuremberg, nós vimos na foto, era aquela fotozinho que tinha as cascatas, também passamos na imagem. Mas vamos lá. Ok. A gente tem aí um pupurri, aí em Berlim, justamente o muro. Tudo muito rápido. Temos aí Munique, né? Hamelin, os caminhos dos ratos. Os ratinhos. As cidades são muito calmas na Alemanha, são cidades assim onde você, mesmo o que foi reconstruído, eles preservaram a altura original dos edifícios, né? Então, tem hoje mesmo em Berlim um palácio sendo reconstruído ao lado da catedral, uma coisa incrível, pelo menos a estrutura externa. Eu acho que o que destaca bem disso que vocês mostraram é o contraste da modernidade, as cidadezinhas pequenas, como o Luiz falou, a gente viaja no tempo, tem a história da Segunda Guerra aí, tem a história de destruição, mas tem a história de reconstrução, de superação. Temos aí um museu da BMW, que é muito moderno, a parte de modernidade também. Tem tempo para o passageiro desfrutar um pouquinho da cerveja. Uma coisa também que você, como brasileiro, sabe, e vocês que estão aí, um tema que atrai muitos brasileiros, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, sem dúvida. Eu quero que tem isso, porque a gente fala sobre isso todo momento.
Então, é uma coisa que atrai. Você passa por Nuremberg, você passa por Hannover, você passa por Munique, Frankfurt. Então, é inevitável que você vai pelas autoestradas, são as autobahns, né, que são as estradas que não têm velocidade. Então, Não você tem tá falando, limite de olha, a gente velocidade, está né? falando, daqui a pouco vocês vão ver um poste. Olha o poste, cadê? Já foi, porque o cara está a 400 quilômetros por hora, entendeu? Então, é um Isso aí. roteiro que tem... É muito muito rico, atrativo. né? Exatamente. Isso aí. Ele traz Miguel desde o tá por aí? romantismo até toda essa maravilha de tecnologia. Estou bem atento Temos- com as explicações e a apresentação foi fantástica, fantástica, parabéns. Temos alguma pergunta aí? Não muitas, na verdade, tem uma que pergunta se temos esses roteiros o ano todo. A gente tem saída o ano temos todo, sim. no verão, no Temos inverno. sim. Até eu indiquei que na época de Natal é bem interessante porque a decoração de Natal, a iluminação é bem legal. Tem muita feirinha, muita coisa. A decoração da Alemanha em Natal é fantástica. As feirinhas de Natal são muito bonitas na Alemanha. Berlim é uma das cidades mais iluminadas para Natal. É algo incrível. E as cidadezinhas que o Fábio descreveu ali nas margens do Reno também, elas são verdadeiros presépios enfeitadas para o Natal. O que sim verdade. acontece no inverno, muitas vezes alguns dos castelos fecham. Então, você, por exemplo, o Burgo de Eltz, você já não consegue visitar no inverno. Mas não importa, porque você vai ver tanta beleza, você vai ver tanta coisa bonita, que você não vai se incomodar com isso. Exatamente. E Pergunta tá também montado. que época do ano é melhor para viajar na Alemanha? Sem Eu dúvida, eu acho que primavera e verão é onde você tem tudo florido, né? Mas eu sempre coloco uma cerejinha ali na época de novembro, dezembro, por conta desses mercados de Natal. Não, e além do que, também, não as cores não só pelos mercados de Natal, mas também a gente está falando do outono e o degradê que a gente vê. Muito lindo. Olha, algo... As cores maravilhosas mesmo. Exatamente. Né? Aquelas fotos que a gente vê no Instagram, daquela paisagem toda marrom, bege, ocre, a gente encontra nessa vegetação vasta, porque a Alemanha é muito verde, né? E nessa época do outono você tem exatamente isso. Eu acho que, assim, o que eu gosto de comentar, nós temos mais saídas, que também o pessoal procura mais pela questão de clima, você tem essa parte de beleza, a gente tem mais saídas de abril a outubro, que é justamente esse período que você comentou. Mas temos aí saídas em novembro, dezembro, janeiro, de dezembro a março, né? É lógico que quando a gente pega em dezembro são 2 saídas mensais, janeiro, fevereiro e março é uma só. Só que tem passageiros hoje que quer essa experiência do inverno, que quer essa experiência de uma temporada diferenciada, que quer essa experiência do contato com a neve. Exatamente. E ver a neve nas montanhas, ver sim. Exatamente. A gente também entra aí em outubro, a gente falou em outubro, o Fábio comentou de Munique que é a capital mundial da Oktoberfest, a maior festa da Oktoberfest aí, que foi fundada por um rei bávaro. Foi uma festa de casamento, né? Uma festa de casamento de um rei bávaro que aconteceu dentro de um parque. Depois, aqui no Brasil, nós temos a segunda maior Oktoberfest, que é em Blumenau. Né? Então, a gente tem um pouquinho dessas tradições e culturas. Com as bandas e tudo. As bandas bávaras vão para uma coisa interessante que o Hércules falou, que é importante também que a gente fala da Alemanha, é que a Alemanha, por exemplo, você às vezes tem a sorte de coincidir com uma festividade e onde você vê as pessoas com trajes da época medieval. Claro. Eles ficam muito, por exemplo, quando você vai a Rotemburgo tem uma historinha, e quando a cidade foi sitiada, né, ela tem a história do Trago Maior. Então, o Conde Tilly, que sitiou a cidade na época da Guerra dos 30 Anos, ele decidiu que iria matar o prefeito, ia matar os assessores do prefeito e ia queimar a cidade. E aí, bem rapidinho contando, o prefeito decide, pede para ele permissão e dá para ele, quer dar um presente para ele. O cara ficou sem saber, você está me dando um presente? Que isso? Dá para ele uma jarra de 4 litros, né, para ele tomar vinho, cerveja, né? E aí o cara se sentiu, está dando uma desperta, se sentiu meio que ofendido. Então tá, quem tomar esses 4 litros de cerveja de um só trago, eu prometo que eu não mato ninguém, não destruo a cidade e tal. E ele toma, o prefeito toma. Então é conhecido como o Trago Maior. Então eles têm a representação disso. E quando você está lá, é interessante que você vê todo o que eles representam, né? Que é justamente a representação disso da época, os trajes
né? Os trompetes, tudo é bem interessante. Né? Eles têm muita tradição, eles mantêm muito a tradição. E nós quem pensa passamos que aqui vai pelo ver uma Brasil. Alemanha moderna só se engana completamente, porque especialmente a região da Bavária, você tem uma Alemanha aí linda, toda preservada, com aquelas casas pintadas por fora. Eles faziam aquele trompe-l'œil, aquelas pinturas, e você vê uma mistura de flores e casas pintadas que você fica sem fôlego. Realmente é lindo. Exatamente. Temos mais perguntas aí, Miguel? Não,